Estamos ao vivo. Agora. Entra aí pra gente ver se a gente tá ao vivo. Agora. Mas eu acho que a gente está, sim. Estamos. Agora. Não estamos? Estamos sim. Estamos. Não está Estamos travando. sim. Olha aí. Acho Não, que vai tá entrar. travando, não. O bom foi que só eu entrei. Olha, entrou alguém aí. Entrou Ó, Liana. entrou a galera aí. Entrou mãe. Entrou Sim. mãe. E aí, Liana, chegou? Liana Alves, tudo bem, Liana? Tá sempre com a gente, Liana, Olha, prima voltou. de Cheguei, Vitor, cheguei. dos Chegamos. meninos. Chegamos. Isso. Quem mais entrou aí? Aqui tem uma outra pessoa que eu não sei Uma quem é. outra pessoa, se você Uma estiver outra aí, pessoa. fale. Dê um oi. Fale. Vou saber quem é. Boa noite, galera aí. A gente hoje está no dia típico para nossa live, né? Nossa live sempre são nas quartas-feiras. Quartas-feiras? Quartas-feiras. Exato. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Mas hoje, na terça, a gente resolveu fazer essa live aí. Amanhã a gente tem um evento como Liga pra ir, então vamos antecipar. E hoje a gente conseguiu trazer, mais uma vez, a nossa querida Lu, parceiraça. Oi. Você sabe que a gente tem assim, né? A nossa equipe de live, aí a gente tem aquela emérita que é você, aqui da live. No Hangout do YouTube é o Léo Sim, Cristóvão, ele é o sim. emérito lá. A gente tem uma galera, né? Que tá sempre com a gente, caminhando só vocês. Olha, Legal. entrou aqui a Josi Scoletti. Oi, Josi. Ana Rocha. Ana Rocha, lá da Piba de Aracaju. Que Aracaju, fez sim. assim, tia Lu, saudade. E a Lu, olha aí, tia Lu, é isso aí. Entrou Rafael Bezerra. Sim, Rafa, e aí, cara, beleza? Entrou Farley Filho. Fala aí, filho, Conheço. olha, Lu, e ele Farley, falou não assim, sabia. sabia que ela estaria. Aí voltou. Sim, Surpresa. sim, surpresa. Ana Rocha disse que Sergipe manda toda um beijos. Beijos pra Sergipe também. Beijo, Gato, o pessoal da beijo pra galera. Isso, uns beijos. Isso. Que Isso, bom que beijo. vocês já descobriram a Liga Teológica. Sim, sim. Ei. A gente teve, inclusive, é bom falar, a gente esteve nas últimas semanas, assim, foi muito positivo para a Liga Teológica, porque a gente teve lá no acampamento com o pessoal do Calvário, né? A gente falou sobre isso na semana retrasada, foi uma experiência muito boa estar com eles lá, falando sobre o mundo invertido. E aí a gente fez algumas sketches legais, que se você ainda não viu, pequenos flashes do que a gente fez lá nas nossas sketches, está lá no nosso feed, dá uma Achei conferida lá. excelente o tema. Carla Muito entrou, bom. minha prima, ela diz oi! Aí, Carla! Oi, você. Tudo bem? E também estivemos com o pessoal lá da Piba de Aracaju no intercâmbio com a nossa querida Igreja de Farol, a nossa igreja. E foi um momento muito legal como Liga, onde todo mundo participou com sketches. Depois a gente Verdade, falou verdade. sobre um time só na unidade, né? O time de Deus. E aí a gente usou aquela analogia dos Vingadores ali. Foi um momento muito legal. E muita gente da Piba já adicionou a gente aí no Instagram, já segue a gente. Galera, muito bem-vinda Entrou à Liga o Teológica. Vinícius Joe. Sim, o Vinícius. Vinícius está sempre com a gente também. Bem-vindo, Vinícius. Mas é isso aí, ó. Vamos começar já os serviços aqui, né? Serviço vai servir o que hoje? Café? Cafezinho é bom. Cafezinho né? é bom. Eu queria um café. Cafezinho é bom. Quem sabe a gente não toma um café depois. Vinícius botou boa noite. É isso aí, Boa boa noite, noite. Querido noite. Vinícius, está sempre com a gente aí, sempre comentando nossas publicações. O negócio é o seguinte, gente. Para vocês que estão aí acompanhando a gente, nas últimas semanas a gente tá aí na expectativa de 2 filmaços, né? Um da Marvel e um da DC. Saiu o trailer da Capitã Marvel. Que trailer maravilhoso. Que emoção, rapaz. Que emoção, que trailer Ai, maravilhoso. Jesus. Tô Expectativa ansiosa, lá tô em cima, ansiosa. viu, Lu? Ó, vou dizer, Tô ansiosa. tão relevante quanto foi Mulher Maravilha, acho que vai ser. Tô Né? ansiosa, não vou mentir. Eu acho que vai ter uma relevância tão grande quanto Mulher Maravilha. Entrou aí também o Danilo Briano. Aí, Danilo, seja bem-vindo. E a gente também teve aí muita coisa saindo sobre o novo filme do Coringa, certo? Dirigido fantástico. pelo Todd Phillips, com Joaquin Joaquin Phoenix, Phoenix. né? Que é um atosaço. Diz que ele é tido como aquele ator do método, né? O ator do método é aquele que entra no papel mesmo, Sim. né? Entra no personagem mesmo ali na vida Também real para poder estou incorporar. ansiosa Né? por esse Coringa aí. Olha, DC tem Até feito. porque desde que Heath Ledger faleceu, a gente fica meio que ansioso pra saber Aham, quem por vai um assumir Coringa e que- quem vai assumir Não, a altura. Porque a gente teve Jared Leto, mas Mas- não foi muito bom, né? Há controvérsias, mas não foi muito bom, né? Certo. Entrou também E aí quem entrou mais? Caio Guilherme. Caio Guilherme, Danilo. Danilo fez um mandou- joinha. Entrou o Saulo Vieira. Sim, Saulo, lá de Recife, E está a sempre com a gente. Maíra Fernanda ou Maíra Fernanda. É isso. Então, diante do que tem saído aí do Coringa, né? Do Joaquin Phoenix, está saindo muita imagem, está saindo muita filmagem, muita foto, e muitas delas são oriundas
provenientes de paparazzi. Tá estragando a surpresa, não tô gostando. São oriundos de paparazzi. E quando a Capitã Marvel, lá no início, quando começaram as filmagens, saíram muitas fotos também da Brie Larson, né? Quem vai fazer Capitã Marvel é a Brie Larson, que faz o Quarto de Jack. Sim, sim. Vencedora do Oscar. E Filmaça, Quarto de Jack é um filmão, ela foi muito bem ali. E saíram muitas fotos da Brie Larson, assim, algumas delas notava-se que podiam ser testes, ou então assim, algo que a computação gráfica ia trabalhar ainda. Sim. E houve muita crítica na época. E já Cor da expuseram. roupa. Já expuseram, Começaram tá? a criticar a cor da roupa, porque a roupa era verde, né? E a Capitã Marvel não tinha cor de roupa verde, né? Não era o uniforme Você vê oficial. que é complicado, porque você começa a distorcer já Sim, sim. coisas que você nem sabe se E realmente assim, vão começou a botar, acontecer. como assim? Como assim? Entendeu? Aí é meio prejudicial mesmo essa situação aí dos paparazzi. Pois é, então diante disso, o que é que a gente resolveu falar? Foi algo que eu já falei hoje na nossa chamada da live, lá no nosso feed, e também no vídeo que estava lá no nosso Stories, justamente sobre isso. Qual o limite da privacidade? Porque a gente começou a refletir, isso aí é muito no mundo ali de Hollywood e há muito isso no mundo dos famosos. Hoje a Kelly estava vendo alguns vídeos, né, de invasão de privacidade aos famosos, né, um vídeo até da Katy Perry que a gente viu. Foi. Se irritou. Na realidade, explosões, né, de raiva de alguns artistas ao se verem, digamos assim, sendo invadidos da sua privacidade. Né? Pois é, então, diante disso, diante do que está acontecendo... e tem que explicar isso também. O Todd Phillips, que é o diretor do filme, né, Sim. que vai vir aí do Coringa, ele reclamou disso. Ele falou, olha, eu tenho que fazer um desabafo. Eu estou postando muitas fotos, porque os paparazzi estão postando muita coisa, mas eu não quero que o pessoal veja só o que eles estão colocando, porque às vezes não tem a determinada qualidade, e eu quero que eles vejam algo com maior qualidade, algo que a gente possa fazer até um mistério em torno. Então ele fez esse desabafo, e é por isso que a gente resolveu falar sobre isso. Isso é muito chato, porque ele está sendo criticado porque está divulgando muita coisa do filme. E o pessoal está detonando, está dizendo, poxa, ele está divulgando demais. Mas ele está divulgando justamente porque o que tem saído de material acerca das filmagens, de figurino, de tudo, vem de paparazzi. Então, assim, ele começa a pensar, olha, não é melhor que eu divulgue de uma qualidade boa e que eu esteja descrevendo o que é que está sendo feito, do que um paparazzi que não sabe de nada que está acontecendo no set, porque tem uma câmera com um zoom potente, conseguiu simplesmente captar uma cena e resolveu postar sem nenhuma responsabilidade. Há uma discussão muito grande aí se é culpa do estúdio ou não é, que devia se proteger mais, mas quando você grava externa, né, porque tem dois tipos de filmagem, a de estúdio e a externa. A de estúdio, você grava dentro do estúdio, fechado, ninguém vai ver. Mas você também tem a filmagem externa, é muito difícil controlar isso. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem que haver um limite de ética, as pessoas têm que entender um pouco isso. O Farley, inclusive, botou uma pergunta aqui. Vocês acham que o vazamento ajuda ou atrapalha no marketing do filme? E aí? Boa pergunta. É complicado. Acho que vai depender do caso, né? Exatamente. Se for um filme que está sendo gravado a 7 chaves, atrapalha. Atrapalha muito. Pode gerar um spoiler até. Eu me lembro do The Dark Knight, né? Aquele filme que teve o Coringa do Heath Ledger. E ali foi feita toda uma operação de guerra para que não vazasse nada. O Christopher Nolan, o diretor na época, teve muita gravação externa, mas ele conseguiu lá, ele gravou muito em Chicago, eu acho, se eu não me engano, na época. E ele teve que correr atrás da prefeitura para fazer, muitas vezes, fechar as ruas, fazer um negócio realmente bem ali restrito para poder não vazar muito. Mas a Warner gastou demais nessa época. Aqui no Brasil que a gente faz 2 finais de novela. Quando a novela pega uma fama tão grande, mas tão grande, faz 2 finais de novela. Porque se vazar... É mesmo, né? Já pensou? Acaba onerando um pouco algo que não teria tanta necessidade se houvesse um pouco mais de consciência, né? De conscientização. Mas não tem, porque o que rola por trás é o quê? É dinheiro. Então... Sem dúvida. Chegou no ponto principal, né, Lu? Cada um pensa no seu... você tem que vender, você tem que ser o destaque, tem que ser a primeira capa. Todo, né? Pensando no seu. Isso. Pois é. Então, a pergunta que fica, o nosso tema é esse, qual o limite da privacidade? E aí a gente pensou, todo mundo hoje tem um celular na mão. Vamos sair do nosso mundo artístico aí, hollywoodiano. Todo mundo hoje é fotógrafo, é jornalista, é crítico. Exatamente. É Crítico de tudo, né? futebol, crítico de política. Crítico de tudo. Então aí, você tá ali no shopping
e alguém tira uma foto sua sem você perceber e posta num grupo. E aí pode acontecer uma fofoca em cima desse tipo de coisa. E aí, o que é que vocês acham? Qual o limite da privacidade? Então, Antes, por favor, vamos dar um salve para Renata Correia, que entrou. O Falei Filho disse que já que não está aqui vai polemizar. Manda bala. Entrou a Nicole Kalina. Sim, Nicole lá do Calvário. Abraço, Isso. Nicole. Entrou o Gabriel 3. Sim, Gabriel tá sempre com a gente. Também. Isso. Ele dá um oi. Oi. E... Ah, não, o Gabriel 3 é o Gabriel lá da Piba também. Inclusive, adquiri uma camisa nossa da Liga Teológica. Isso aí. Entrou a Carmen Silva e o Fale perguntou: e quanto aos limites de divulgação de acidentes e situações constrangedoras de pessoas desconhecidas? A gente estava conversando sobre isso agora, sabe? Que chega a ser algo realmente agressivo, né? A gente sabe que é super constrangedor, mas existem grupos criados no WhatsApp para repassar esse tipo de imagem. Verdade. Que viola a intimidade, viola direitos e garantias fundamentais à pessoa humana. Sim, sim. E de uma forma assim completamente descarada, desculpa a palavra. As pessoas fazem disso uma distração, uma diversão. Talvez tenha pessoas com um nível de, não sei, pode ajudar, de doença tamanha que sentem até prazer em ver determinadas fotos nesse sentido, de ver a agonia da morte, Nossa, de ver o corpo, de ver o sangue. até, né? Exatamente. Mas a gente acredita que isso existe. Eu, particularmente, muitas vezes tenho que dizer, por favor, não mande. Porque recebo. Exatamente, uma pessoa foi assassinada, a pessoa repassa pelos grupos de WhatsApp. Foi o caso, por exemplo, do Cristiano Araújo, que morreu no acidente há alguns anos atrás. Foi terrível o caso do Cristiano Araújo, dele, né? Então a gente tem realmente essa mania. E sabe o que é o pior? Gente que a gente menos espera. Envia aquela foto, envia aquele vídeo e diz, ai gente, que horrível. Depois ele ainda vem com um falso compadecimento. E tem um cuidado que é horrível, né? Porque isso envolve algumas coisas que a lei protege. Existe uma proteção também ao corpo, ao morto, e é importante a gente estar ligado nisso. Se a gente tem um ordenamento jurídico que já prevê determinadas situações para que o convívio seja um pouco mais pacífico, é bom a gente estar ligado nisso, porque vale a pena, afinal, ninguém gostaria que isso acontecesse consigo ou com um amado seu. Não, com certeza. É bem complicado. E eu quero lembrar também a vocês que, falando dessas fotos, a gente está no Setembro Amarelo. Né? Sim, sim. E conscientização ao suicídio. Com relação ao suicídio, acho que a gente não precisa nem entrar em detalhes, você já sabe o que eu estou falando. É proibida a divulgação de imagens nesse sentido, porque isso pode suscitar outras situações. Pessoas que são mais sensíveis até, né? Pela condição delas. Mas em pleno 2018, a gente ainda vê situações como essa serem propagadas numa velocidade tamanha. Eu quero até, antes de você falar, eu quero jogar para você. Fala aí qual é o limite da privacidade para você. Qual foi a experiência? A gente fez uma pesquisa então, hoje. Eles já estão falando aqui Pronto. algumas coisas. Então coloca aí o que, vocês acham. Manda bala aí. Primeiramente, Minha Casa, Minha Jerusalém. Sim, tá sempre com a gente aí. Ana Rocha falou que as pessoas filmam e fotografam tudo sem pensar em quem vê as publicações. Sim, O Falei Filho disse que falta sensibilidade, né? Empatia. Chega a ser desumano. Entrou Parábolas Geek. Aí, pastor Eduardo. Boa noite, pastor Eduardo. Falei também disse que chega realmente a ser patológico. Né? O pastor Eduardo fala, boa noite, Liga. Boa noite. Ana Rocha também fala das falsas notícias divulgadas. Sim, as fake news. Entrou... Tá um saco isso, né? Não, isso tá uma epidemia. Tá uma epidemia. E faz parte até dessa questão um pouco também da privacidade. Política, né? O El... Entrou o El Gonçalves. Lá do Calvário. O Davi Rush. O El diz oi. Oi. Farley Filho diz, excelente, Lui, na série 13 razões. Não 13 Reasons Why. A falta de respeito pela privacidade foi uma das razões da Hannah. Sim. E entrou o El dizendo, Nildo Paulerson. Nildo Paulerson, sim, porque se você não sabe, lá no Calvário, o meu personagem, que fazendo referência ao Neo, né? Já que Matrix. O tio em Matrix era Thomas Anderson, eu era Nildo Paulerson, entendeu?
Então... E eu era visto. Eu era Trident, sempre com chiclete no bolso. Enfim, entrou também Giovanna Lessa. Aí, Giovanna tava com a gente agora no intercâmbio. Isso aí, amiga da Juju. Exatamente. Sim! Aí, Giovanna. Mas é isso, gente. Na realidade, a gente percebe que realmente há algo patológico por trás quando a pessoa ela busca essas informações acerca de acidentes, fica divulgando. Só que a gente, às vezes, por inocência, ingenuidade, eu não sei, ou por mesmo falsa misericórdia, falsa, né, empatia com a pessoa que está ali naquela situação, acaba divulgando, acaba transmitindo. Só que, como o Lu disse, existem leis que protegem a gente em relação a isso, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Lu? Alguma coisa que você viu no geral, assim? A gente quer logo dizer aqui que a gente não vai entrar nesse âmbito da lei em si, entendeu? Porque não tão aprofundada, a gente não vai se aprofundar tanto, porque isso também não é... a gente tem uma grande advogada aqui, que é a nossa querida advogada, grande. Até porque a gente sabe que a ética digital é algo novo. Mas a ética digital é algo muito novo e muito extenso. Então a gente não ia ter como falar aqui na live, mas tem algumas coisas que a gente pode citar. A gente só quer fazer uma interseção, uma pequena conscientização. A gente compreende que no Brasil existem direitos que são como que o teto da nossa casa, que são aqueles direitos e garantias fundamentais, né? Verdade. E a imagem, ela faz parte disso. E a Constituição Federal, artigo 5º, acredito que o inciso 10, não salvo engano, fala sobre sobre isso, que são invioláveis, a privacidade, a imagem. Isso com relação à criança, ao adulto, a qualquer pessoa, a pessoa humana, seja ela quem for. Às vezes a gente tem mania de compartimentalizar isso, pensar que porque fulano está em determinada condição, a gente pode expor. Não pode. A pessoa, seja ela quem for. Certo? Com certeza. Danilo entrou aqui, ele falou que sociedade sem valores torna casos de depressão como recorrentes. Verdade. E o pastor Eduardo faz um comentário. Mas antes de fazer o comentário do pastor Eduardo, só dá um alô para Samara Novaes, que entrou. Oi, Samara. O pastor Eduardo diz assim: a proliferação de fake news tem relação com o acesso universal das redes sociais, na opinião de vocês? As notícias falsas sempre existiram, mas elas prosperam pela nossa falta de cultura em pesquisar? Com certeza. Eu acho, na minha opinião, na minha humilde e reles opinião, eu acredito que o fato da gente não buscar, antes de compartilhar a fake news, né? O fato da gente não buscar a fonte, saber se aquilo realmente procede, o que é que está acontecendo? A gente compartilha e depois pergunta para o povo: gente, será que é verdade? Pois é, né? Mas você já compartilhou. Né? Então, talvez o que falta na gente é a falta realmente da cultura de buscar a fonte e saber se realmente procede. Pior é quando não somente a gente compartilha, mas a gente também acredita. A gente acredita no que determinado jornalista está escrevendo, sem saber quem é o jornalista. E a gente conversou sobre isso sem hoje. saber por que ele escreveu aquilo, né? Perfeito. Hoje em dia, nós, né, estamos sendo realmente bonequinhos, muito manipulados por essa invasão, essa onda enorme das redes sociais e das notícias que vêm como um turbilhão. E, gente, eu acredito, vamos fazer um teste. Essa semana, você abriu o Facebook alguma vez? Se você abriu, quantas fake news acerca de candidatos você já leu? Porque, geralmente, quando você vê notícia, bomba, fulano é isso, aquilo, outro, aí um vem embaixo: amigo, essa notícia é falsa, não sei o que, mas lá. Gente, é muito engraçado isso. E às vezes até famosos tendo que se justificar em meios, em mídias. Porque, por exemplo, foi o caso da Patrícia Pilar. Porque o Ciro batia na Patrícia Pilar. Botaram foto da Patrícia Pilar em uma citação como se fosse ela dizendo: lá vai Patrícia Pilar se pronunciar, dizer que nunca apanhou do Ciro Gomes. Mas isso foi altamente divulgado. E eu vi pessoas dizendo: é verdade, aconteceu. E quando na realidade a pessoa teve que se expor novamente à sua privacidade para dizer que não, aquilo não é verdade. Né? E aí a Ana Rocha fala assim: de acordo com o artigo 212 do Código Penal, depreciar, desprezar ou ultrajar por meio de qualquer ato que desrespeite qualquer ser humano sem vida ou suas cinzas pode levar à prisão. @amo direito. E aí o Farley Filho fala: muito bom, viu, Ana? E a motivação precisa ser analisada, né?
Por que eu estou vendo ou compartilhando aqui? Né? Que essa é uma grande questão que eu acho que o que está faltando muito hoje, nos dois assuntos, né? Na fake news, na questão da privacidade, é o respeito ao próximo mesmo. A gente vive uma sociedade egoísta, uma sociedade... A gente está com baixa de respeito. Com baixa de respeito. Eu acho que isso está acontecendo muito forte. Uma sociedade inquieta, apressada. Isso, inquieta e apressada e que pensa só no êxito, né? E isso termina... Entrou aí a laranja. Grande laranja, e laranja. Assim, cheguei chegando. Chegou chegando, porque a laranja está sempre com a gente aqui na live, né? A Lu já participou. A laranja, ela disse, Paulinho, hoje tem um... Ela falou com a gente lá na Liga. E ela disse, olha, hoje tem acho que é o pequeno grupo, não sei lá, a célula, não me lembro o nome que ela falou. Mas ela disse, hoje eu vou levar comida. Então tá difícil. Eu falei, come... E vem-se embora pra live. Exatamente. E chegou. Laranja muito querida pela gente. Chegou de barriga cheia. Mirella Lisboa. Sim, Mirella lá do Calvário também. Alessandra Damascena. Grande Alessandra, sim. Pois é. Entrou Love Livros. Love Livros, querida Love Livros, sempre com a gente também. Ana Rocha disse que os candidatos já estão tudo morrendo. Com as fake news. É verdade. Olha que entrou aí. Entrou Jorge Sutarelli. Grande Jorge Suta, que olha, Jorge Sutarelli... Começando a caminhar com a gente aqui na Liga com muitos projetos. É isso aí, Jorge, seja bem-vindo à live. Bem-vindo. A Love Livros falou, oiê, gente! Aí, Laranja disse que foi célula. É a célula, exatamente. É a célula. Exatamente. Mas será que existe algum caso na Bíblia? O que a Bíblia fala acerca dessas situações de privacidade? Pois é. O que você lembra, já de primeira, que você estava falando para mim? Muito bom! A questão é a seguinte, né? A gente fez até uma pesquisa assim, com relação a essa questão da privacidade na vida cristã. Lógico que a Bíblia, ela não traz esse termo, não vai trazer esse termo. Ela não vai falar, por favor, não farás fake news. Não vai falar isso. E ela não traz... Não compartilharás fotos de pessoas mortas. Não vai fazer isso. Pelo menos nas traduções, assim, a gente não vê essa questão da palavra privacidade, entendeu? Olha, o Farley já falou Davi e Batseba, que estava se banhando. Excelente, não é? Boa, se banhando, Davi botou olhando. Nossa, aí a partir dali surgiram muitos problemas. Exatamente, porque a consequência daquele episódio ali é terrível, né? Agora, não só pra Davi, mas... Podia ter tomado banho em casa, dentro de casa. Não só pra Davi, mas pra... Sim, mas eu falei que ele não respeitou a privacidade dela. Ela estava se banhando, ele botou o zoião, foi ver pela varanda e simplesmente, enfim. Que a Alessandra disse assim, fake news é estratégia baixa. Na falta de argumentos, joga mentira para validar uma posição. Exatamente. Gente que não tem argumento. No final das contas, a gente fala que essa divulgação de uma privacidade alheia, no final das contas, vê que é realmente coisa baixa. Né? Não é legal, não é interessante. Não é interessante, né? Pois é, aí na nossa pesquisa aqui a gente viu assim muitos conselhos vindo justamente do livro que nos dá conselhos, né? Isso. Que é o Provérbios, né? E ele vai enfatizar essa questão de respeitar muito o direito dos outros, a propriedade e o direito dos outros. A gente até lembrou de um caso lá em Gênesis, né? Sim. Que é o caso de Noé, que infelizmente acabou se embriagando acidentalmente, né? Com o seu suco de uva que fermentou. E aí ele fica todo nu, porque ele estava embriagado. E chega um dos filhos dele, Cã, olha a situação do pai, em vez de cobrir a nudez do pai, não, foi chamar os irmãos, né? Ninguém sabe exatamente qual era a intenção de Cã. Exato. Qual era a intenção de Cã? Dizer para os irmãos que o pai estava nu na tenda, embriagado. Se ele próprio poderia ajudar. Uma exposição tremenda, né? Então, assim, e outra coisa, naquela época, naquele contexto, era algo realmente absurdo. Tanto é que os outros filhos dele, sem Jafé, cobriram ele sem olhar no beijo do pai. Sim, verdade. Né? Viraram o rosto para interessante, né? A postura de uns e a postura do outro. Totalmente diferente da de Cã. Cã viu, observou, não teve, digamos assim, aquele respeito, aquela coisa tipo, é meu pai que está ali. Não, ele foi chamar os irmãos. Enquanto que os irmãos, quando chegaram na tenda, fizeram de tudo para não olhar no beijo do pai. Olha, muito interessante. Eu não sei se vocês... A gente pode até começar uma explosão de ideias para entrar aqui e ler alguns provérbios que a gente trouxe aqui. Mas o que eu acho interessante é que os dois exemplos, tanto o de Davi, como o exemplo agora aí de Cã ali com Noé, eu acho interessante que no caso de Davi, por ele não estar realmente focado no correto, ele terminou tendo posturas que não eram legais. E da mesma forma,
né, ali no caso de Khan, ele teve uma postura totalmente diferente dos irmãos dele. E aí eu pergunto para vocês, realmente seria o caso assim de uma postura mesmo individual de cada um para a gente poder fazer essa mudança aí em meio à nossa sociedade e por que não a gente restringir isso à igreja? Porque eu acho que a igreja ela devia ser o agente de mudança em meio a essa sociedade. Devia ser diferente, né? Não, inclusive nesse processo eleitoral, sem querer entrar muito no detalhe, mas é aquilo que Lu falou do Facebook. Além da fake news, a gente parece que não respeita a individualidade do outro. A opinião também. A opção é uma questão de privacidade também, entendeu? De direito. Olha, entrou aí o Bruno Alves, Bruninho. Entrou o Nilson Filho. Boa noite, galera. Chegando agora. Ô, Nilson, tá sempre com a gente aí. A Laranja fala que ser humano é curioso e parece que alguns gostam de ver desgraça, né? Verdade. Mona Lisa entrou. Eu não vou falar o seu sobrenome não, porque é muito complicado. É Godasvich. Saúde. Entrou a Paty Mendes, o Gustavo Alben. A Laranja disse assim, eu moro numa região que tem muito acidente. A maioria das pessoas gosta de xeretar, fuçar, ao invés de ajudar. É interessante, né? Como a gente cai. Isso, né? Muitas pessoas entram e falam sobre Inclusive, isso, né? tem uma charge que fala sobre isso. Uma pessoa se afogando, né? Com só a mãozinha do lado de fora e o povo fotografando e filmando. Ninguém teve a capacidade de estender a mão. Né? Olha só, alguns provérbios aqui que a gente pode ler que tem um pouco a ver com essa questão da privacidade, do respeito ao próximo, né? Provérbios 16, 28, que vai dizer: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. É interessante porque essa questão da privacidade, muitas vezes, no nosso meio até de igreja, acontece muito para fazer contenda, cara. Né? Termina acontecendo por causa disso. Olha, se tem uma coisa que não é de Deus, é printar a conversinha do amigo, é printar postagens de Instagram. E a gente printa, compartilha. A gente termina fazendo isso. Acho que às vezes cabe muita intenção. A gente hoje vive realmente num contexto conectados mesmo com a tecnologia e muitas vezes ela serve até para o trabalho, né? Sim. A gente, por exemplo, usa muito isso no nosso ministério da igreja, assim que a gente se comunica, né? É como que uma linguagem mesmo. Exato, se torna uma linguagem. Então, muitas vezes, a depender do que você quer fazer com aquele print, entendeu? Se é um print de uma conversa que você está jogando ali para poder resolver algo, uma reunião, um assunto a ser debatido, um assunto de um culto, alguma coisa que tenha a ser feita, tem né? toda a ferramenta, ela pode ser usada para o bem como Mas era aí onde eu queria chegar, entendeu? Eu acho que muito decorre da intenção, né? Só continuando aqui, o texto de Provérbios 20:19 vai dizer: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios, né? Frau! Privacidade e fofoca Foi também, dele, né? e Zaga. Algo Mexerico. muito, algo muito assim, realmente presente nos nossos dias hoje, né? Entrou o Léo Rafael e o Gustavo está dizendo que não é Gustavo Alves, é Albuquerque. Albuquerque. Ok! Gustavo Albuquerque. E aí, eu tenho outros problemas aqui, mas uma coisa que me chama a atenção. Ele fala da Bíblia em si, usando alguns textos, falando em respeitar as posses dos outros, né? Como uma questão de você respeitar a propriedade, respeitar o que é direito do outro. Isso tem muito a ver com a privacidade. E é interessante porque muitas vezes eu ensino ética e quando eu estou conversando com os meninos sobre os 10 mandamentos, sobre a ética dos 10 mandamentos, eu falo que muitos dos 10 mandamentos eles têm alguns versículos, né? Alguns dos mandamentos eles têm valores que não se referem apenas quando você fala não furtarás, não roubarás. Você não está se referindo apenas ao ato de pegar o objeto, mas também talvez de furtar a privacidade, furtar o direito da pessoa a ter a sua privacidade. A sua vida intacta. Exatamente. Ali. Quando a gente fala, por exemplo, a gente estava estudando acerca da exposição da imagem. Né? A imagem da gente, o que eu achei interessante foi isso, que realmente eu não sabia. A imagem da gente é o maior reflexo da nossa personalidade. Isso. E quando alguém usa de maneira indevida, ela está expondo você. Né? Então, assim, por exemplo, eu fico pensando naqueles memes que aparecem aquelas pessoas ali. Muitos memes. São muitos memes. E como eles são ridicularizantes? São. E a gente compartilha, acha lindo, a gente ri, né? Mas até que ponto isso não fere a privacidade de uma pessoa? Será que uma pessoa que tá naquele meme, ela assim,
não está também sofrendo? É Eu acho que a gente às vezes se perde um pouco nesse pensamento. Às vezes a gente acha engraçado, a gente compartilha, mas a gente não para refletir. Eu mesmo não parava para refletir. E olha como eu gosto, né, de divulgar meme, viu? É comigo mesmo. Mas aí eu fico pensando, será que também não existe uma pessoa por trás disso aí que está sofrendo com aquela situação de exposição? Alguns já são realmente viralizados, né? Como aquele menino bonito. Né? Tobias. Grande Tobias. A Lu acha lindíssimo o Tobias. Bem complicado. Entrou aí o JG 42 Podcast. Sim, que hoje lá no stories dele deu uma indicada aí da Liga Teológica. Muito obrigado, galera. Entrou aí a Rosângela Lima. Sim, é Rosângela. Isso, lá da igreja. A Laranja fala, não é uma lei que chama a Carolina Dickmann sobre privacidade de internet? É aquela lei do nudes, né? Gente, não manda nudes, não é legal. Entrou o Lucas Lima. Aí fala, verdade, Larissa, precisamos lembrar que somos imagem de Deus. O que temos feito com esta imagem, né? Imagem e semelhança. E aí ele fala, quebra de relação com Deus gera esta quebra na relação com os outros e todas estas consequências. É verdade. Verdade. Olha quem entrou. Lu, você entrou? Meu marido. Grande pastor Antenor, brother, velho de guerra, entrou aí, né, pra acompanhar. Ele tem um jeito bem estranho de cumprimentar as pessoas na rua, assim, eu sou... Entrou também o Anderson Oliveira. Sim, Anderson lá do seminário, é isso aí. Pois é, eu acho que a gente começa a entender que a Bíblia ela vai falar, principalmente na figura de Jesus, sobre o respeito ao ser humano, respeito ao próximo. Jesus, ele olhou muito, né, para como é que a gente pode falar assim, para a individualidade de cada um. E respeitou. Né? A vida estava assim. Jesus fez uma reviravolta, ele colocou a vida acima da lei. Isso. Sabe uma pessoa que eu penso assim, olha, Jesus não olhou pela fama, que foi o caso da mulher samaritana, né? Mulher samaritana provavelmente era uma pessoa difamada, pelo horário que ela foi buscar água, pelo fato dela dizer que tinha vários amantes. E por ela ser samaritana, né? Em si, né? Isso, e mulher, né? E mulher. Mulher, dois né? agravantes pesadíssimos. Então, assim, isso mostra pelo menos o caráter de Cristo, né? Pra quem não sabe, a questão do samaritano é porque o samaritano ele vinha de um... Não gosto de usar essa palavra que é com animal, né? Mas vamos lá, ele vinha de um cruzamento, né? Do judeu com os estrangeiros, né? Então, os judeus não reconheciam e eles aí eram discriminados, né? Mas Jesus ele vai assim, como a Lu disse, né? Colocar a vida acima da lei, né? A vida acima de qualquer coisa. Jesus fez isso como ninguém fez, né? E ele é o nosso maior exemplo. Se a gente pensar, se a gente olhar para os outros, hoje eu estava com a Lu e o Antenor e o Antenor durante o dia e nós conversávamos, né, sobre isso, sobre como muitas vezes a gente eu falava para a Lu, o tempo passa, Lu, a gente vai ficando mais velho. Eu acho que eu tento ser mais cristão nesse sentido, assim, olhar para as pessoas com outros olhos. A gente precisa fazer isso. Então, quando a gente fala de privacidade, quando a gente fala de respeito ao próximo, de respeitar o espaço do outro, eu acho que a gente precisa ter empatia, a mesma empatia que Jesus teve, né? A gente acaba voltando para a mesma tecla, né, das últimas lives, que é justamente a gente exercer empatia. Talvez que realmente falte hoje em dia, e por consequência surge essa falta de respeito, seja a empatia, seja se colocar no lugar do outro, seja essa própria valorização da vida que hoje a gente vê cada vez menos. Né? A gente vê uma desvalorização da vida muito grande. Né? A gente percebe aí as situações polêmicas como aborto, pena de morte, né? E a gente percebe que no final das contas os valores da nossa sociedade têm mudado. E muito em parte dessa falta de empatia com o próximo. Né? Então, se a gente tiver empatia com o próximo, é fácil exercer essa privacidade, esse respeito à privacidade alheia. Né? Essa privacidade que a pessoa que é tanto preciosa para ela, né? É só a gente pensar, será que se eu tivesse uma foto minha no meme, eu ia gostar? Eu tenho até uma pergunta para fazer a vocês duas. Tem várias aqui, viu? Então joga aí e depois eu faço. O Antenor falou, cheguei, galera. Isso aí. Ela já falou, falando em meme, acho que alguns memes brasileiros nasceram com as videocacetadas do Faustão. Faustão pioneiro. Aí, Mona Lisa diz, infelizmente, as pessoas que gostam de ver a desgraça dos outros fazem isso para esconder e esquecer as suas próprias lutas. Sim. Esse é um ponto importante também. Falou, a mulher pega em adultério também, Kelly. Né? Aquela mulher que foi pega em adultério. Sim, tá falando de Cristo, tá falando da postura de Cristo. Não olhar isso.
Entrou o pastor Ziel. Sim. Janaína Inteira. Vitor Lopes. Fala e falou, show, quero empatia, até porque não sabemos o que o outro está passando. Entrou o irmão Robin. Sim, irmão Robin. Irmão Robin, onde está o Batman? Enfim, Gustavo Albuquerque fala, embora falemos sobre temas corriqueiros, não podemos esquecer que isso acontece de modo pior com pessoas públicas, não é verdade? Sim. A gente falou sobre isso no início. Entrou a Dani Pereira. Gustavo continua falando, tudo bem, são públicas, mas são pessoas. Muitas não aguentam a pressão e deixam quieta essa vida. Ana Rocha fala, muitos querem direito à privacidade e não exercem para o próximo. Quando a gente faz uma fofoca, a gente não está ferindo a privacidade do outro? Pois é. Sabe, de uma fofoca pesada de alguém. Uhum. Tipo, o cara lá foi pego com uma outra mulher que não é dele. Aí a pessoa vai e começa a fofoca dizendo, rapaz, tu soube de fulana, eu tô com uma pena de fulana. Qual que é a intenção desse tipo de comentário? Pois é, né? Talvez feriu aí a privacidade do casal. Né? Pois Ninguém sabe. A pergunta que eu tenho a fazer pra vocês, até pra Lu também, que trabalha há muito tempo, já há muitos anos com o ministério em si. Vocês já tiveram dificuldade com privacidade? Vocês, assim? Muita, né? E aí, o que vocês têm a falar sobre isso, sobre essa questão da privacidade? Eu não tenho condições de opinar. Porque eu sempre tive muito cuidado com isso, né? Eu sempre falo pra Kelly, assim, que às vezes o pessoal adiciona, vai adicionando e quando eu não conheço eu tenho dificuldade justamente porque eu posto muitas coisas da minha vida pessoal e até por uma questão de segurança também, sabe? E pra mim sempre foi uma dificuldade, tô aprendendo a lidar com isso agora, assim. É verdade. Todo mundo que vive em comunidade está sujeito a isso. A gente vive muito em comunidade, a gente que está em sala de aula, na igreja, enfim. E eu que sou professora, Né? meu Deus, eu posto uma coisa no Instagram, o aluno fala, professora, você tá viajando. Porque às vezes é até chato mesmo, né? Exatamente. Meu esposo é pastor, então muitas vezes o que a gente realmente acredita, o que a gente pensa, a gente não pode expor, porque as pessoas leem e não entendem o que a pessoa está interpretam errado. Então, quanto menos exposição, melhor. Perfeito. Mas às vezes a gente precisa realmente se posicionar e não pode. Mas não é somente nisso, também no dia a dia, determinadas posturas, uma roupa que você vista, tudo isso, né? Perfeito. A maneira de você falar, de você se comportar. Pois Enfim, até a feira que você faz no supermercado, pode ser que tenha pessoas que estão olhando seu carrinho. Mas isso sem dúvida. Com certeza. Pois é, cara, foi muito interessante. É complicado. A gente tem que ter sabedoria para lidar com isso, né? O nosso equilíbrio tão necessário, né? O JG42 podcast fala, como disseram, devemos colocar no lugar de outra pessoa, é sempre nos perguntar o que Jesus faria. A Laura já fala, pegadinha Silvio Santos, táxi do Gugu, Olimpíada de Faustão, acho um pouco ridículo, mesmo sabendo que a pessoa assina, né, direito de imagem. Verdade. O Gustavo fala, no meio cristão vemos muito como pedido de oração. É verdade. Aí ele bota, isso é bem complicado, viu? Muito. E como? Nossa, já vai pegar problema, viu? A Síria Oliver entrou. E o Luiz Henrique Gouveia entrou também, Luizinho. Mas gostei dessa questão aí do pedido de oração, rapaz. E sabe o que me incomoda? Quando a pessoa vem assim, eu tenho um pedido de oração, mas não é por mim, é por fulano que está passando por isso, por aquilo, por outro. Isso me incomoda, entendeu? Há situações na igreja que me incomodam extremamente. Quando alguém está passando por uma situação que já foi constrangedora para ela, e alguém vem e diz assim, nós precisamos orar pela vida do porque ele está passando por um problema. Mas você já ofereceu ajuda a esse irmão? Você já foi falar com esse irmão para saber se ele realmente está precisando dessa ajuda? Né? E a gente acaba divulgando isso como pedido de oração e na realidade não é. Está travestido como pedido de oração, mas a intenção é outra. Né? É muito interessante, né? A Lu estava falando dessa questão aí da gente que vive em comunidade e ela dando esses exemplos de como é muito difícil para quem trabalha em liderança realmente lidar com essas coisas, né? Você realmente tem que ter muito equilíbrio, estar muito conectado com a sua missão ali, porque você sabe que o pessoal está de olho e muitas vezes não respeita a sua privacidade, nem a sua privacidade emocional, cara. Sim. Que eu acho que isso é o que é pior, porque às vezes as pessoas acham que o líder, o pastor, o líder, aquele que trabalha, não tem, cara, o problema emocional, não tem. Robô. É um robô, entendeu? E isso, pra mim, também é uma falta de respeito à privacidade.
Não existem dias maus para pastor. Pastor é um consagrado, ele está sempre calmo. É muito complicado, realmente. Se a gente fosse conversar sobre isso assim, é muita coisa. Vocês sabem que a gente tem vivido dias difíceis para pastores, né? Alguns já conhecem bem a onda de suicídio pastoral, né? Sim, tem acontecido. Sim. É bem complicado. O ministério é algo muito difícil, né? E envolve muitas questões. É algo muito complexo. Às vezes a gente pensa que determinada ciência é muito complexa, né? O mundo do direito é um mundo complexo, né? E muito grande. Mas quando você entra para determinados labores que lidam realmente com o problema do outro e que isso pode ser cobrado de você, porque a cura do outro é cobrada de você, é bem complicado, né? Olha aí, psicólogos. Não, e é interessante, Lu, porque na igreja, muitas vezes, quando você tem, por exemplo, alguém que é bastante conhecido e ela tem um problema, a gente gosta muito, mas muito mesmo de conversar, falar, citar, mas ninguém muitas vezes quer ir lá e ajudar. Ninguém se oferece para ajudar, ninguém quer mudar realidades. Né? E é justamente, eu acho que quando a gente começa a conversar sobre isso, você vê, a gente começou a conversar por quê? Porque a gente viu um diretor de um filme falando sobre questão de paparazzi. E aí a gente começa a conversar sobre essas coisas e a gente nota que no final das contas, realmente é uma questão de atitude e de respeito ao próximo. Sempre. Sempre pensar em coletividade, sempre pensar no próximo. Somos todos paparazzi. Olha aí, a Laranja fala, tem gente que gosta de se expor. Tanto os bodybuilder, atletas, etc. Sim, tem a essa pessoa situação, diz né? que expõe a vida como é. Mas ela é assim. Ah. Treinos, comidas, sacrifícios. Pastor Antenor diz, vida de pastor em relação à privacidade realmente é muito difícil. E a Laranja continua, nutricionista, por exemplo, não pode expor antes e depois de pacientes, mesmo quando a paciente autoriza. Nutricionista só pode reportar e não pode ser frequente. Né? Então, aqueles antes e depois que a gente vê em Instagram, né? Se for nutricionista postando, tá errado. Essa eu não sabia. É interessante mesmo. Não sabia. E eu vejo tanto também. Né? Olha só, a Mona Lisa falou. Mona Lisa diz, geração mimimi, fica procurando defeitos nos líderes para justificar as próprias transgressões. Rapaz, é isso aí, né? É isso aí. Exato, é um brau. Pior que se ficar procurando defeito no líder, vai achar um caminhão de defeito. Né? Somos todos paparazzi. Que é mais isso aí. Pois é. Tanta coisa interessante para se abordar, né? Houve um tempo, não sei se vocês estão lembrados, mas que existia muito interesse nas postagens de conteúdo sexual, né? Sim. Vídeos começaram a ser lançados. Teve até a questão Carolina Dickmann, que deu nome a uma lei, né? Nudes. Exatamente, né? E que também é algo preocupante, porque expõe pessoas e expõe uma doencinha miserável que toma conta da nossa geração, que é também a pornografia, né? Sim. Que hoje qualquer criança que tenha celular, ela pode ter acesso à pornografia. Antes a criança, o adolescente, ele tinha que, papai me deu um computador, e o papai pôr o computador no quarto, ou seja, várias barreiras. Colocar uma internet discada, Né? Sim. Conexão discada. Você e o bloqueava pai conteúdo. Bloqueava conteúdo. Hoje não. Hoje ele tem um celular que chega acesso. de graça a hora que for e ele apaga e ninguém vê. Nossa, Lu. Então a pornografia Que alcance muito fogo. bom você chegou, porque isso tem realmente muito a ver Pode ter certeza. com viu? tudo que a gente tá falando. Porque realmente, cara, esse avanço da tecnologia tirou toda... Abriu, né, esse leque, na verdade, aí de facilidades, né? Para as pessoas poderem... E você sabe que por conta desse acesso à internet indiscriminado, a gente tem tido assim, um movimento das escolas para ensinar os alunos ética digital. Pois é. Por quê? Porque os alunos eles não Mais que conseguem urgente separar. isso. Eles não conseguem separar aquilo que pode ser postado e o que não pode ser postado. Então, assim, a gente percebe que há uma urgência em ensinar esses alunos que não pode postar foto de professor, porque gera processo. Não pode postar vídeo de professor durante a aula, de outro aluno,
Entendeu? E a gente vê histórias, se a gente pegar histórias desses adolescentes, dessas crianças. Expõe mesmo, né? Gente, a exposição topada Eles estão da numa área da fase que escola. existe uma inúmera curiosidade, né? Exatamente. Então a curiosidade também pelo corpo. E outra, pelo eles não só deles. expõem, como eles se expõem. Se expõem. Bota foto com Exatamente. biquíni, entendeu? Nossa, a gente quando começou esse negócio de Isso pro pedófilo é um Olha, prato cheio, né? Orkut. A minha mãe já falava, na hora de postar foto de biquíni, entendeu? Orkut. Olha, tem tanto a ver com a privacidade isso, que eu me lembro que na época do CQC, cara, quando tinha o CQC, Sim. eles faziam algumas eles faziam algumas pegadinhas com os pedófilos. Eles fizeram isso umas 3 vezes isso. Eles marcavam, eles pegavam uma pessoa fictícia, né, menor de idade, e marcavam, quando chegava lá eles pegavam no flagra. Ou seja, o quanto realmente isso expõe as pessoas, demais, né? gente, Termina demais. expondo. E aí as pessoas ficam aí a mercê até de coisas que são altamente negativas por conta dessa exposição que a gente tem hoje na internet, do quanto a gente vive na rede, com essas relações que são virtuais, mas não são Me reais, né? incomoda muito. Doentias até. Recebo às vezes até vídeos assim de mães que filmam suas filhinhas dançando, seus filhos dançando. Às vezes, assim, falta talvez um pouco mais de esclarecimento com relação a isso, porque realmente é um prato cheio para algumas pessoas que não estão bem intencionadas e que realmente é perigoso, né? É um perigo. E o interessante, perigo. e você sabe o que é o interessante do ser humano? É que o ser humano, assim, ele gosta de expor essas coisas, mas ele não expõe os seus erros, os seus pecados, né? Ele deixa aquilo escondido, sendo que a gente não esconde nada de Deus. A gente não esconde nada de Deus. Então assim, né? Muitas vezes a gente expõe para as pessoas aquilo que não é verdade na nossa vida, que foi algo que já foi falado aí, né? Eu mesma já peguei um abuso do Facebook, porque só tem gente feliz, gente viajando, gente de férias. Isso me irritava, porque, né, a gente quando tá numa situação, né, que não é, né, não tá legal, tá na fossa, vê aquele Facebook, a gente fica incomodado. E o pior, fica mais incomodado quando sabe que aquela pessoa que tá botando assim, família unida, família feliz, mas que sabe que é um arranca-rabo por trás, incomoda, né? Verdade. A Lara já fala que celular virou babá. Entrou aí o Felipe Moreira. Olá, Felipe. A Mona Lisa fala, já ouvi da boca de alguns pais, dá o tablet para ele ficar quietinho. Ou seja, tem filhos e não interagem nem conhecem os próprios filhos. A Ana Rocha fala, a privacidade é quebrada, na maioria das vezes, para divulgar a vida alheia ou coisas negativas. Mas quando se é sobre coisas boas e bons testemunhos, quase não se divulga. Verdade. Entrou o Eu Samuel e a Ana Rocha fala, mesmo quando não é algo privado, não é divulgado. É verdade. A gente tem 10 minutinhos aí, então a gente já pode começar a caminhar para a conclusão. Mas assim, né, se eu pudesse falar algo aqui, de tudo isso que a gente começou, é bem realmente uma conclusão, uma reafirmação daquilo que a gente já falou na figura de Cristo, olhar para as pessoas, entender qual é a nossa missão, entender aí sim, que foi algo que a gente conversou com o pessoal lá no acampamento do Calvário, a gente começar a entender o que é reino de Deus de verdade, para que funciona o reino, o que é que esse reino iminente, o que é que a gente está fazendo nele, qual é a nossa missão. Acho que se a gente começar a pensar macro, para a gente poder agir nos nos locais mais específicos onde a gente está, eu acho que sim, a gente vai conseguir ter atitudes melhores, entendeu? Eu acho que esse é um caminho, entendeu? Aquilo que Farley falou, quando a gente tem a relação com Deus fortalecida, se torna consequência dessa relação, a gente ter empatia pelo próximo, a gente considerar esse próximo, né? A gente respeitar a privacidade desse próximo. Eu acho que quando a gente realmente tem uma relação diária, pessoal com Deus, se torna fácil a gente respeitar, né? Respeitar, entender, ter empatia, que é isso que a gente já falou aqui, né? Então, assim, a partir do momento em que a gente consegue ter essa relação com Deus, essa visão com Deus, a gente consegue ter a visão, os olhos de Cristo para enxergar as pessoas que estão à nossa volta. Verdade. Né? E aí, entrou aqui o Ítalo Pereira.
Ítalo lá. Ítalo Pereira, ó, o tocador, mandou tocar. Rapaz, acaba bom lá do Calvário, viu? Ó, toca bem. Top. Toca bem. Vou levar você pra levar lá, tocar lá na igreja. Beleza. Um dia lá no culto nosso lá. Verdade. Mas e aí, Lu? Eu creio que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade, né? Em tudo que a gente faz. Que palavra boa. É porque os grupos de zap, eles têm sido bem instrumentos de muitas divisões. A gente usa o zap para expor as pessoas. Tem grupo de mãe tacando pau na professora. Grupo disso, da igreja, falando de... É bem complicado. Então, mas você só tocou disso no final, mas o WhatsApp realmente ele veio, né? A gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade realmente naquilo que a gente posta, naquilo que a gente fala. Nem tudo ali é impedido e a nossa responsabilidade não é somente com o que a gente diz, mas é como isso chega no receptor da mensagem, né? Como é interpretado. Então, um pouco mais de responsabilidade mesmo. A gente exige isso do outro para conosco, né? Mas é importante a gente agir assim para com o outro. Eu acredito que todas essas ferramentas das redes são excelentes. A gente precisa disso. Lógico, isso faz parte do nosso dia. Mas isso tem a ver com a missão da Liga Teológica. Nós falamos direto. A gente... Cara, mais uma vez, eu acho que toda live a gente está usando isso. A analogia do peixe. É funcional, tudo é funcional, é bom. É a analogia do peixe, cara. Você come o peixe... Você tira o espinho, você vai tirar aquilo que você não deve comer, que você não deve fazer, mas você vai usufruir do que é bom, daquela ferramenta que é boa. E com responsabilidade, perfeito. Olha, aí Ítalo já falou, bora! Eita, ele vai! Bora! Sábado tem culto da juventude, vamos? Eita, Ítalo! Ele não pode porque ele estará lá no acampamento. Mas olha só, Ítalo, vamos levar você lá num cultozinho lá, cultozinho não, né? Cultozinho, um culto lá da juventude da gente. A Lara já diz assim, eu ando fazendo... Olha que a ministra tá confiando na gente, viu? A Lara já tá falando assim, eu ando fazendo algumas matérias para o BDQ. O Bando de Quadrados. Sobre Justin Bieber. E fiquei triste ao constatar que a mídia só publicava quando ele era um garoto problema. Tá Agora que ele é de Jesus, não divulgam quase nada. Que coisa, né? Essa exposição só do que é ruim. Mas não é verdade? É isso que a gente... Assim, por exemplo, o que me irrita, tá lá a hora do almoço. Aí aparece aqueles jornais de plantão, né? Só para mostrar violência, desgraça, na hora do almoço, que é o horário que a gente se reúne com o filho, com o pai, com o audiência lá em cima, com o papagaio, e as audiências topadas, né? Eu mesmo, quando chego, que minha mãe tá ligada naquilo, eu falo, tira na hora do café. É a mesma coisa Big Brother Brasil. Nossa, pai. Só existe Big Brother Brasil porque, infelizmente, a sociedade assiste. Eu falo sociedade porque eu não assisto. Eu não dou audiência. Rapaz, esse negócio do... Big Brother a gente não tem nem como ver nem a propaganda, quanto mais o programa. Essa questão aí dos reality shows, né? Exposição, tira a privacidade, né? As pessoas mesmo que se expõem. Ali não é um caso de que ninguém tá indo lá e ferindo isso. Como é? Pay-per-view? Pay-per-view, né? Pay-per-view para ver 24 horas do dia de pessoas que não estão fazendo absolutamente nada. O que mostra uma sociedade doente, ociosa, né? doente, que gosta disso. Aí fica um problema mais complicado. Então a gente que tem realmente algo de maior no nosso coração, valores maiores, então a gente tem que ter a responsabilidade que a Lu falou. A palavra para hoje, Lu, realmente foi muito legal. Essa é responsabilidade. Eu acho verdade. Venha mais vezes, por favor. Pode ficar... Seria responsável por estar aqui. Venha mais vezes. É isso aí. E aí, quem falou mais aí? Bem lembrado, Paulo? Qualquer outro sábado, menos esse? É isso aí, galera. Muito obrigado. A gente viu que teve muita gente aí que conversou, compartilhou. Muito obrigado mesmo aí por estar com a gente mais uma live. Liga Teológica continua aí sempre na rede social com seus artigos. Como prometido, em breve voltaremos com os nossos vídeos. A gente recuperou o nosso material de edição, né? Que a gente tava com problema de computador e tal, mas a gente voltou. Em breve esses vídeos vão sair. Ora aí para esses vídeos saírem, mas a gente tem escrito muita coisa aí. A Liga continua aí sempre fazendo as lives e dialogando com você. Lu, obrigado mais uma vez. Beleza, volto sempre. Volto sempre. É isso aí. Galera, valeu. Boa noite. Abraço. Tchau. Continua ligado na Liga Teológica. Apagou. Beijo, me liga.
Tchau, abraço. Abraço, gente. Live top, esperando vídeos. Abraço pro Holy Ghost Gang. Ainda não encerrou, não. Olha só, Holy Ghost Gang é o nosso grupo de WhatsApp, viu? Lá com a galera, assim, com a galera de cultura pop cristã. Abraço pra galera do Holy Ghost Gang aí. É isso aí. Valeu, Ana. Deus abençoe. Tchau, galera. Abraço. Tchau. Fomos. Fui. Ó, o antenor aqui. Live top, top, top. Tchau. Ele disse, velho. Botou live top, top, top.